Boa noite, obrigado a todos pela presença, pelo apoio e pela constância na prática. Continuamos o texto Zazen Yojinki, do Mestre Keizan. Hoje a partir do ponto 8. Vou fazer primeiro a leitura do texto original em japonês, depois a leitura da adaptação que eu fiz para o português. 8. 聖水元表裏なく国対にないげなし霊路明白自称霊念たり色苦いまだ分かたず境地なんぞ多戦従来ともに重視して歴行なし三層大師しばらく名付けて真となし龍樹尊者仮に名付けて真となす仏性の相を現じ諸仏の体を表すこの円月の相は隠ることなく余ることなしこの真に即するはすなわちこれ仏なりA água pura não possui verso ou anverso. No céu, não há dentro ou fora. Originalmente, é translúcido e reluzente. Forma e vazio não são separados. Os objetos, que são as fronteiras, e a consciência não são opostos, sempre existindo aqui junto. Mesmo em todas as eras, nunca teve nome. O terceiro ancestral, na China, de maneira provisória, chamou toda essa realidade do aqui e agora, que não pode ser nomeado, de mente. Nagarjuna, provisoriamente, chamou de corpo. Tomando a forma da natureza Buda, apresentou a verdadeira forma de todos os Budas. Nesta forma de lua cheia, não há nada faltando e nada sobrando. Aqueles que realizam a unicidade original com essa mente são chamados Budas. Nesse início, como no Fukan Zazen, como estávamos falando antes, ele já coloca a conclusão do que é o Zazen, né? Do que é o estado de Zen, de Dhyana. Diferente da formatação que nós temos nos textos, nos livros, né? nos artigos de hoje em dia, onde a conclusão é colocada no final, aqui, nessa época, o estilo de se produzir esse tipo de texto era justamente apresentando a conclusão, o principal ponto a ser transmitido já no começo, né? Então, todo esse começo do Zazen Yojinki, o mesmo aconteceu também com Fukan Zazen, o mesmo também acontece com Hanya Shingyo, por exemplo, apesar de que no Hanya Shingyo a parte principal é o mantra de Hanya Haramita Nyoson, né? Que é o Gyate, Gyate, Hara, Gyate, Haraso, Gyate, Bodhi, Soaka. Ele no começo já coloca que Kanjizai Bosatsu, quando praticava o profundo Hanya Haramita, percebeu a vacuidade dos 5 agregados. E com isso realizou que forma e vazio são a mesma coisa, né? Contando aqui de uma maneira abreviada, claro. E é nesse momento que tanto o Keizan Zenji quanto Keizan Jokin Zenji quanto Dogen Zenji, eles fazem citações
e com frequência, né, de outros textos de outros mestres do passado. E aqui o caso não é diferente. Né? No número 8. Seisui moto hyori naku, koku tsui ni naige nashi. Ele traz de uma maneira poética, ele utiliza elementos da natureza para fazer uma alusão à realidade do Zazen, à natureza original da nossa existência. Né? Seisui significa água pura, água purificada. Né? Moto significa originalmente. Hyori naku, hyo significa o lado de fora, o verso. Iri significa o lado oposto, o lado inverso. Ou seja, é como cara e coroa de uma moeda. Né? A água pura ela não possui verso e anverso. No sentido que quando você toca, por exemplo, quando você toca a água, quando você vê a água, quando você bebe a água, aquele momento, aquele estímulo, aquele contato é a única coisa a se manifestar naquele momento, da maneira como ela se manifesta. Não existe ali a possibilidade de duas águas puras. No caso aqui ele está usando o exemplo da água pura. Não existe a possibilidade de duas águas existirem ao mesmo tempo em condições diferentes, proporcionando conexões e estímulos diferentes. Como sempre eu coloco a história do chá. Se eu coloco chá na minha boca, invariavelmente o gosto vai ser de chá. Eu não vou sentir um gosto diferente daquele que é o gosto original, daquilo que estimula as minhas papilas gustativas. Né? Não existe dentro, fora, também no céu. Koku tsui ni naige nashi. O céu, por mais que a gente utilize a palavra céu para delimitar aquilo que está acima das nossas cabeças, em qual momento em que existe o adentrar o céu ou sair do céu? Né? Mesmo falando fisicamente, é muito difícil estabelecer um limite do que é céu e do que não é céu. A mesma coisa, por exemplo, estabelecer uma separação entre as partes de uma planta. A gente utiliza as palavras para delimitar folha, caule, flor e todas as demais partes da planta, mas a planta é um todo, onde tentar qualquer separação vai ser uma separação única e exclusivamente arbitrária e única e exclusivamente baseada nos nossos próprios conceitos e nas nossas próprias na nossa própria régua. Né? Essa é a realidade do despertar, essa é a realidade da nossa natureza original. Não possui verso ou anverso, não possui dentro ou fora, apenas aquilo que se manifesta aqui e agora da maneira como se manifesta. Anterior a qualquer nome, adjetivo. Originalmente é translúcido e reluzente. Reiro meihaku, jisho reinen tari. Quando Dogen coloca no Shobo Genzo Genjo Koan esquecer-se de si mesmo é estar iluminado por todos os fenômenos, é exatamente isso. Quando eu coloco a água na boca, a única coisa que há ali
é a água tocando a minha língua. Nós somos iluminados por todos os fenômenos à nossa volta, sem a necessidade de qualquer esforço, sem a necessidade de qualquer movimentação intelectual, sem a necessidade de qualquer movimento intelectual. Os estímulos, eles tocam a nossa existência. Essa é a existência aqui. No momento do toque, surge o estímulo, assim como surge aquele que é tocado. Essa é uma relação onde não há diferença entre sujeito e objeto. Se nesse momento em que há o estímulo, tanto o estímulo por si quanto aquele que é estimulado surgem ao mesmo tempo, não há distância sequer entre esses fenômenos que aparentemente são separados. Mas tudo aquilo que está na minha memória existe apenas como manifestação da minha memória no momento presente. Assim como todas as projeções para o futuro existem apenas nessas projeções e conceitos, ideias mentais dentro da minha consciência. Não há para onde a gente fugir. Em todos os momentos, todos os lugares, todas as possibilidades vão ser única e exclusivamente aqui e agora. Seisui motohyori naku koku tsui ni naige nashi, leiro meihaku jisho reinen tari. A água pura não possui verso ou um verso. No céu não há dentro ou fora. Originalmente é translúcido e reluzente. Shikiku imada wakatazu, kyochi nanzo tatasen. Jurai tomo ni jushite, rekiko na nashi. Forma e vazio não são separados. A gente acabou de ver isso, né? No Hannya Shingyo, já logo no começo, quando Kanjizai Bosatsu, né? Aquele praticante que vive verdadeiramente livre, praticando profundamente Hannya Haramita, a sabedoria perfeita original, realizou que os 5 agregados, ou seja, tudo aquilo que, ou seja, esse fenômeno aqui que nós chamamos de essa existência, é na verdade vazia. E que todas as formas, todos os fenômenos são vazios. Assim como o vazio é a própria forma. Quando a gente fala vacuidade, a gente não está falando de vazio como um pote vazio. Mas sim, nós falamos vacuidade quando não há qualquer possibilidade de algum fenômeno existir por conta própria, sem que não seja ele próprio o universo inteiro. Isso significa vacuidade. A gente já viu que na teoria budista todos os fenômenos são formados a partir das causas dentro de condições específicas. Então, a junção de diversos elementos em uma determinada condição juntam-se para formar um fenômeno. Essa é a teoria. Mas quando a gente olha para a realidade, a gente percebe que existe apenas aquilo que está aqui e agora. Isso por si só é a vacuidade. Que a vacuidade por si só é a existência do aqui e agora. Se todas as formas, todas as existências não fossem vazias, a gente teria que fazer um esforço muito grande para que tudo se transformasse a todo tempo. Eu ia ter que limpar os meus olhos para cada nova imagem que eu visse. Eu ia ter que limpar os meus ouvidos para cada
novo som que surgisse. Ou então eu ia ter que limpar a minha língua para cada sabor novo que eu fosse sentir. Eu seria incapaz de existir nesse universo de maneira verdadeiramente livre, como nós já originalmente vivemos. Imagine se todos os fenômenos não fossem vazios, se eles de fato existissem por si só. Ia ser necessário uma criação. Ia ser necessário uma destruição. Para que essa xícara surgisse, eu de fato teria que criar essa xícara absolutamente do nada. Mas a gente sabe que esse fenômeno é por si só todo o universo. Ele não nasceu e nem desaparecerá. Fushou fumetsu, né? Como está escrito no Hanya Shingyo. Não nasce nem morre. Não aumenta, não diminui. Não há puro, não há impuro. A única coisa que existe é a vacuidade e forma como a mesma coisa. Aqui agora, nesse momento presente, como a totalidade do universo. Todo o universo está aqui, nesse som. Todo o universo se manifesta aqui agora nesse som. Todo o universo se manifesta aqui agora, no momento em que a água toca a minha boca. Keizan Zenji continua. Kyochi nanzo tatasen. Kyochi são dois caracteres. O primeiro, que é fronteira. O segundo, aqui, é sabedoria. No caso, é a nossa consciência. A gente estudou no Hanya Shingyo, né? Os 18 mundos, certo? As 6 raízes, as 6 fronteiras e as 6 consciências, né? As 6 raízes. Gen, bi, ze, shin, ni. Olhos, gen, né? Ni, ouvidos, bi, nariz, zet, língua, shin, o corpo, né? E a mente. São as 6 raízes, são as 6 portas de entrada para os diversos estímulos que existem no mundo. É por aqui que nós nos conectamos com as coisas, né? Tendo essas 3 vias de entrada, essas 6 vias de entrada, existem as 6 fronteiras. Rokkyo, né? Shiki, Shoko, Mi, Soku, Ho. Shiki são as formas, as cores, né, das coisas que a gente consegue ver. Sho são os sons. Ko são os odores. Mi são os sabores. Soku, a sensação, a textura, o tato. Ho, os fenômenos mentais. Para cada uma das vias de entrada, existe um objeto com o qual ele se relaciona. Ou seja, existe um fenômeno que é aquilo que estimula essa via de entrada. E essa via de entrada que é estimulada por esse fenômeno. Aparentemente, existe uma relação sujeito e objeto. Ou seja, a via de entrada dos olhos que percebe as formas e as cores. A via de entrada dos ouvidos que percebe os sons. A via de entrada da língua que percebe os sabores. A via de entrada do nariz que percebe os odores. Da pele, do corpo, que percebe as texturas, as sensações. E da mente, que percebe os pensamentos que surgem, né? Um parênteses, é interessante perceber como os fenômenos mentais são também um estímulo que toca uma dessas vias de entrada, né? Não há uma diferença entre o que está dentro ou está fora, né? E perceber essa relação dá a sensação de que existe um sujeito estimulado por um objeto, uma relação dual,
entre sujeito e objeto. No entanto, Keizan Zenji coloca, os objetos, né, que são as fronteiras, e a consciência, não são opostos. Eles não se contrapõem um ao outro, não são separados. Não existem enquanto relação sujeito e objeto. Jurai tomo ni jushite, rekiko na nashi. Sempre existindo aqui junto. Jurai tomo ni jushite. Sempre existindo aqui junto. Quando vocês olham para um lado, todas as formas e as cores se manifestam nesse instante, nessa via de entrada dos olhos. Não existe nada diferente disso. Qualquer outra coisa diferente disso é uma formação mental que estimula a via de entrada da mente, né? Da consciência. Percebe? Como as formas e as cores e os fenômenos mentais estimulam essas vias de entrada. Qualquer coisa que eu imaginar além do que está aqui diante dos meus olhos não é nada além das formações mentais que surgem, que estimulam a via de entrada da mente. Só que quando eu olho para esse outro lado, todas as formas e as cores se transformaram, sem qualquer esforço meu, independente de qualquer vontade minha. E os fenômenos mentais, se por exemplo eu tento relembrar o que eu vi anteriormente, achando que está aqui atrás de mim, eu estou só estimulando a via de entrada da mente com as formações mentais tocando essa via de entrada. Assim como as formas e as cores tocam a via de entrada dos meus olhos. O universo inteiro surge aqui e agora, no contato. Independente da minha vontade, independente do que eu imaginar ou não. E de todos os kalpas, de toda a história do universo, essa realidade nunca pôde ser nomeada. A partir do momento que a gente tenta nomear esse fenômeno como copo, por exemplo, a única coisa que a gente está fazendo é malabarismo com as palavras, estimulando a via de entrada da mente com uma formação mental. A realidade, por si só, existe aqui agora completa e perfeita como um todo. Nós somos a realidade e a realidade é essa existência aqui. Não há oposição. Não há relação sujeito-objeto nesse complexo, nessa realidade do aqui e agora. Quando Keizan coloca que mesmo em todas as eras, essa realidade nunca pôde ser nomeada, nunca pôde ser de fato separada e nomeada, ele responde uma pergunta que ele fez anteriormente. Né? Se a gente volta no começo do texto, foi no número 4, ele coloca Sako wa kore taso. Quem é essa existência que realiza o Zazen? O que é isso? Essa é a grande pergunta fundamental. O que é isso? Quando a gente pergunta o que é isso, essa existência que nós chamamos de eu, nós perguntamos ao mesmo tempo o que é o universo, o que é a realidade aqui e agora. Sako wa kore taso. O que é isso? Né? No número 4, aqui no verso 4, ele continua, né? Katsute na o shirazumi to nasu beki ni arazu. Shin to nasu beki ni arazu.
おもんばからんと欲すれば両絶し、言わんと欲せばこと極まる. Não se sabe o nome, não se pode dizer corpo, não se pode dizer mente. Ao pensar nisso, nessa existência que realiza o zazen, o pensamento é extinto. Ao tentar falar sobre isso, as palavras são exauridas. Aqui, nesse verso que a gente está vendo agora, Jurai tomo ni jushite rikiko na nashi. Não há, sempre existindo, aqui junto, essa existência existindo junto com todo o universo, mesmo em todas as eras, não importa quanto tempo passe, ou quanto tempo já se passou, a realidade do aqui e agora, a nossa natureza original, não pode ser nomeada. Quando ele pergunta o que é isso que faz o zazen, que pratica o zazen, que está aqui vivendo aqui agora, isso é todo o universo. Aqui e agora. Presente aqui e agora. Compreender esse som é compreender Rekiko na nashi. Que mesmo de toda a história do universo, essa realidade existe anterior a qualquer nome, a qualquer palavra. Sanso daishi, shibaraku nazukete shin to nashi, juju sonja kari ni nazukete shin to nasu. Bushou no sou o genji, sobutsu no tai wo arawasu. Kono engetsu no sou wa kakuru koto naku amaru koto nashi. Kono shin ni sokusuru wa sunawachi kore hotoke nari. O terceiro ancestral na China, de maneira provisória, chamou isso que nós falamos aqui agora de mente. Nagarjuna, provisoriamente, chamou de corpo. É interessante também que tanto o caractere mente quanto o caractere corpo, apesar de serem caracteres diferentes, eles têm a mesma leitura, que é Shin. Então, tanto Kanchi Sosan Zenji, né, que foi o terceiro patriarca na China, quanto Nagarjuna, Gyuju Sonja, que foi o 14º patriarca ancestral na Índia, um deu o nome de mente, outro deu o nome de corpo. Então, quando Nagarjuna falava do corpo, como todo o corpo, ele fala de toda essa realidade, de todo esse universo, da realidade aqui e agora. Quando Kanchi Sosan Zenji, que foi o terceiro patriarca na China, fala de mente, ele fala de todo o universo, de toda a realidade manifesta aqui e agora. Então, a grande pergunta, o que é a mente? O que é a mente? Tudo isso que Keizen Zenji vem falando sobre qual é a natureza original da nossa existência, sobre o que é o zazen verdadeiro, isso é a mente. Então, eu abrir os olhos e todas as formas e as cores diante dos meus olhos é a mente. Todos os sons que tocam os meus ouvidos nesse momento aqui agora é a mente. Todos os sabores, todas as sensações, todos os odores, todas as manifestações mentais. Isso tudo é mente. Na linha do grande veículo do budismo, né, do Mahayana, existe uma linha de pensamento, em japonês nós chamamos de Yuishiki. Eu não sei como que é o nome em sânscrito, muita gente pode estar acostumado a estudar pelos nomes em sânscrito, mas eu não conheço, eu só sei os nomes que a gente usa em japonês. Yuishiki significa apenas mente. É um ensinamento de apenas mente, que é a base de todo o budismo Mahayana, pelo menos, né? Onde
Nada existe fora da mente. Ora, se todas as manifestações aqui e agora são mente, nada existe fora da mente. Onde é a mente? Onde está a mente? Kanchi Sosan Zenji. Ele chama de Shin, mente. Onde que foi para o papel? Essa segunda parte dessa estrofe aqui, né? Tomando a forma da natureza Buda, apresentou a verdadeira forma de todos os Budas. Nesta forma de lua cheia não há nada faltando e nada sobrando. Aqueles que realizam a unicidade original com essa mente são chamados Budas. Isso é a referência a uma história onde Nagarjuna teria transformado a sua aparência para demonstrar qual é a forma da natureza Buda. Ele fez isso transformando a sua aparência em lua cheia. São histórias, né? Eu não sei o que é isso, mas está escrito dessa forma. E quando ele se transforma em lua cheia, ele apresenta a verdadeira forma de todos os Budas. Nessa forma de lua cheia não há nada faltando e nada sobrando. O círculo que é pintado como Enso, né? A gente encontra esse círculo muitas vezes. Ele representa justamente isso, a natureza Buda, a realidade, o universo como um todo. No começo do Fukan Zazen-gi, Dogen Zenji coloca, né? Domoto Enzu. O caminho é originalmente perfeito, completo, perpassa por tudo aqui agora, né? E kadekasu sou, cara. Então, porque a gente despende a nossa energia buscando algo que está aqui agora. É justamente porque a gente não percebe a realidade perfeita, completa aqui agora, porque a gente está condicionado a dar nomes às coisas, a classificar as coisas, a dar valor às coisas, entre valoroso, não valoroso, mais valoroso, menos valoroso. A gente troca a realidade que está diante dos nossos olhos por palavras, por conceitos e ideias. Vale a pena olhar um pouco sobre o ensinamento da unicamente, né? Ou mente única, onde nenhum dharma, nenhum fenômeno existe fora da mente, né? Existe a palavra Sangha Yui Shin, Shingemu Beppo, que os três mundos, todos eles existem na mente e nenhum fenômeno existe fora da mente, né? A grande pergunta, como eu coloquei anteriormente, é: onde está você agora?
Alguém tem alguma pergunta? Quando se fala sobre os seis sentidos, a mente se inclui em um deles, né? Ele cita como se fossem iguais aos outros, né? O, mais ou menos parâmetro, né? Mas Exatamente. parece que não sei se qualifica como melhor ou um sentido diferente, mas sem a mente não existiriam os outros, certo? A gente tem que pensar, acho que de um jeito diferente, né? Pensar como uma via de entrada, como uma porta, né? Como uma janela. Nós temos 6 janelas por onde os estímulos entram. Não passam disso. Nenhum deles tem uma função controladora dos outros, ou criadora dos outros, ou qualquer outro tipo de coisa. São vias de entrada por onde os estímulos estimulam essa existência. Né? Então, a via de entrada dos olhos, ouvidos, nariz, boca, corpo e mente. Né? No Ocidente, nós temos os 5 sentidos como sentidos de fato. E a mente seria alguma coisa diferente disso. Mas dentro do pensamento budista, a mente é também uma via de entrada. Da onde vêm os seus pensamentos? Da onde eles surgem? Assim como os estímulos ao nosso redor, que estimulam essas vias de entrada, os pensamentos eles surgem de algum lugar e estimulam a nossa mente. Todas as formas conceituais de significado, tudo isso, de alguma maneira, surge e estimula a nossa mente, no terreno da nossa mente. Assim como os sons estimulam o terreno da nossa audição. E quando existe esse contato, formam-se as consciências. No Ocidente, a ideia é de que existe uma única consciência. Quer dizer, até onde eu entendo, eu não sou especialista nesse assunto, mas falando de budismo, os sábios do passado denominaram, criaram esse diagrama, digamos assim, de 6 consciências. No momento em que uma forma, cor, entra em contato com a via de entrada dos olhos, naquele momento surge a consciência de forma, cor. Né? No texto do Haneshinga também eu tinha colocado, depois vocês podem rever o material. Genshiki kai, Nishiki kai, Bishiki kai, Zeshiki kai, Shinshiki kai, Ishiki kai. A consciência dos olhos, que percebe a forma. A consciência dos ouvidos, que percebe o som. A consciência do nariz, que percebe o odor. Consciência da língua, que percebe o sabor. Consciência do corpo, que percebe o toque. Consciência dos fenômenos mentais, que percebe os fenômenos mentais e o pensamento. Ou seja, essas consciências elas são o resultado dessa conexão e interação entre os 6 raízes, ou seja, 6 vias de entrada, com as 6 fronteiras, que são os estímulos. Então, um estímulo estimula uma via de entrada. A partir desse estímulo, existe o início da consciência sobre aquilo. O que é a consciência? É a sensação de que existe um sujeito estimulado por um objeto, por algo que estimula. Essa é a teoria
fundamental do pensamento budista em relação ao que é a consciência. Ela parece um pouco confusa para a gente que está acostumado a pensar as coisas de maneira separada, né? Como a mente é uma coisa e os sentidos são outras, e os pensamentos são meus pensamentos, que eu gerei, e os estímulos são coisas do mundo de fora, né? Quando a gente tem essa sensação de que nós, como sujeito, nos relacionamos com objetos que nos estimulam, essa sensação de separação, ela se intensifica, né? E fica muito difícil perceber que, na realidade, isso tudo é uma única coisa. É todo o universo manifesto aqui agora, anterior a todas as palavras, conceitos, e nomes e adjetivos. E como que a gente faz para realizar isso, para perceber isso? A gente já falou sobre isso já inúmeras vezes. Keizan Zenji já falou isso sobre isso inúmeras vezes, Dogen Zenji também. Qual o meio que a gente tem para realizar isso? Qual o método que a gente tem para realizar isso? Alguém pode me dizer? Shikantaza. E o que é Shikantaza? Deixar cair corpo e mente. O corpo e mente já estão caídos, já não estão? Onde é que está esse corpo e essa mente que precisam cair? Apenas a nossa ideia, hein? É o quê? Apenas a nossa ideia. E onde que está essa ideia? No que acreditamos realmente. Meu professor de ordenação, Saikado Soros, ele falava que se a gente compreender isso aqui, a gente compreende tudo. É só isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Boa noite, Henrique. Boa noite, pessoal. Me desculpa, eu estava no trabalho aqui, mas eu queria pegar pelo menos a palestra. Olha o João Anderson aí. Boa noite, João Anderson. Vocês estão encerrando? Será que eu... Não tem problema, a gente pode começar agora também. Me perdoe. Imagina. A gente está tentando entender o que é a mente. Você tem alguma sugestão de para qual caminho a gente pode seguir? Mestre, se não tem ego, se não tem nada, eu tenho cada vez ficado mais certo de que delimitar, identificar e colocar as coisas sob uma ótica de identidade tem perdido sentido que responder essa pergunta. Eu acho que eu não vou ser capaz. Ótimo. Eu acho que a gente está indo para um bom caminho.
Me perdoa até por comentar. Eu fico na dúvida se a mente de fato existe. Assim, no conceito que a gente tem, né? Como uma espécie de consciência, uma espécie de... Será que ela não é simplesmente impulsos elétricos, simplesmente se manifestando? Eu me permito a dúvida e me permito continuar sentando sobre a dúvida. Assim. Se a gente pegar esse trecho que está no número... Peraí que eu baguncei todas as minhas folhas, agora não sei qual que é qual mais. Aqui. Se a gente pegar esse trecho do número 10, eu não sei se você está com o material aí disponível. No começo desse trecho ele fala o seguinte: o terceiro ancestral na China, de maneira provisória, chamou toda essa realidade do aqui e agora, que não pode ser nomeada. Tudo isso que a gente vem já conversando até o momento, ele chama de mente. A ideia ocidental de mente é uma mente que diz apenas sobre aquilo que se passa dentro do nosso cérebro. Por isso, a gente acaba pensando que mente são estímulos elétricos, são estímulos neurais. Do ponto de vista da ciência ocidental, deve ser por aí. Eu não sou especialista para falar, posso falar alguma besteira. No entanto, para um Buda, a mente é tudo isso que está aqui agora. Ou seja, a mente é todo o universo de maneira completa, perfeita, que surge aqui agora, no mesmo momento em que essa existência surge aqui e agora. Quando eu falo mente, onde está a mente? Em todos os lugares. Presta atenção. Eu vou tentar mais uma vez. Quando eu falo mente, onde está a mente? Seu áudio cortou. Fala de novo. Tá um pouco ruim de ouvir. Fala de novo. Está na palavra? Está na sua voz? Está na sua boca? Mente. No momento que você... Mente. Onde está? Joanderson, tem alguma pergunta? Levantou a mão? Sobre a mente, ou a não mente também, essa água pura que o Joaquim San falou agora há pouco também. Essa semana, eu escutei um conto zen sobre Tozan, onde uma deidade, ela queria ver Tozan e não conseguia ver Tozan, porque Tozan, ele era como água pura. Então essa deidade, ela derramou farinha no mosteiro, no chão, e quando Tozan viu essa farinha derramada, como se não podia estragar alimento,
Nesse momento, o Tozan, ele reagiu. Ele disse: quem poderia ser tão descuidado? E nesse momento, a deidade viu Tozan, que ele reagiu à farinha derramada. E depois disso, Tozan aquietou sua mente e a deidade não o viu mais. Então, essa reação de Tozan e essa não mente, não reação, tem a ligação com essa água pura? Qual a ligação? Nessa história, Tozan só foi percebido quando ele se deixou levar pela ideia de verso e anverso, de dentro e fora. Todas as histórias budistas, todos os ensinamentos budistas, eles falam exatamente da mesma coisa com palavras diferentes. Então, sim, há ligação. Mas é mais importante entender se há ou não ligação, entender o que é isso, é realizar isso. Kanchi Sosan Zenji, que é o terceiro ancestral na China, como é levantado aqui no texto de Keizan, ele escreveu um poema chamado Shinjinmei. Logo as primeiras letras, os primeiros 8 caracteres do poema em chinês é Shido Bunan Yu Ken Ken Jaku. Significa: realizar o caminho não é algo difícil. Apenas não fazer escolhas, né? Se a gente for traduzir próximo ao que seria a palavra, né? Aqui no caso ele diz: realizar o caminho de Buda não é algo difícil, é apenas não se deixar levar pelo condicionamento, pelas ideias de sujeito, objeto, dentro, fora, alto, baixo, gosto, não gosto, apropriado, inapropriado, né? Estar antes do surgimento de uma relação condicional, de uma relação dual com os fenômenos. Keizan ele coloca que a água pura não tem verso ou anverso, assim como o céu não tem dentro e fora. Aquela pessoa que deseja muito, de alguma forma, tocar o céu, ela sofre porque ela não consegue tocar o céu. Mas ela sofre não porque ela não toca o céu, mas porque ela não sabe que não há separação entre céu, a existência dela e qualquer outra coisa. A partir do momento em que surge céu, a existência daquela pessoa surge. No momento em que a existência daquela pessoa surge, surge céu. Mente é céu. Céu é mente. Vocês entendem onde está a mente?
céu. Está em tudo. E o céu está na mente. Ela contém ou não é contida? Ela é, não é? Onde você está? Nesse momento eu estou na minha casa. Estou no céu também. E ao mesmo tempo estou na minha mente. Onde que eu estou? Intelectualmente a gente está indo para um bom caminho. Mas eu quero que vocês avancem um passo. Arthur tinha levantado a mão? O Suzuki Roshi, ele cita que ele fala quando perguntamos o que é a natureza de Buda, ela desaparece. Me parece que quando a gente questiona o que é mente, ou tenta denominar aqui é mente ou aqui não é mente, me parece que é um engano, né? Intelectualmente a gente está indo por um bom caminho. A gente está entendendo o que esses textos estão querendo dizer pra gente. Agora, isso é bom. Isso é bom. Mas, para mim, a coisa mais importante é vocês realizarem isso e, de alguma maneira, demonstrarem isso. Johnson? Acho que você está sem áudio. Joaquim-san, a mente, ela só existe de acordo aos nossos condicionamentos. Quando você abre os olhos, os seus condicionamentos dizem se as formas e as cores que estão diante de você existem ou não? Os seus condicionamentos dizem se esse barulho existe ou não? O céu só existe porque eu fui condicionado a entender que aquilo é céu. Não? Sim ou não? Quando a gente pensa, quando a gente existe, quando a gente age no universo das palavras, é dessa maneira. A gente olha para o céu sem de fato olhar para o céu. Mas quando, num estado de esquecimento, de autoesquecimento verdadeiro, a gente olha para o céu, de fato, a gente olha para o céu sem equívoco nenhum. Pode falar, Henrique. Mestre, eu queria tentar mais uma vez. Você pode repetir a pergunta? Onde você está? Mestre, eu estou em todos os lugares. Faz sentido essa resposta? Quando você escreveu um livro sobre isso, faz. Você perguntou também aonde está a mente. Não foi? Essa pergunta não perde o sentido quando a gente entende que a mente é tudo. É toda a realidade, aquilo que não pode ser nomeado. Ela está em tudo e não está num lugar só. Como que você me fala isso? Eu não consigo definir onde ela está. Ela não tem um ponto fixo. A mente está acontecendo, assim, eu não consigo verbalizar. Desculpa. Mas ela está acontecendo, a mente está... Ela está, esteve, estará, não é isso? Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido sim.
Só que a gente Com isso. precisa dar um passo a mais. Subir numa haste de 100 pés e lá de cima da haste dar um passo. Hyakushaku kanto shin ippo. Mesmo tendo subido numa haste de 100 pés, eu dou um passo para frente. A linguagem, ela é limitada. A gente já viu isso muitas vezes. Mas a linguagem é a única forma que a gente tem de se comunicar com outras pessoas, assim, né? Trocar informações. Por mais difícil que possa parecer, demonstrar essa experiência por meio da linguagem é possível. É por isso que existe o Hosen Shiki. Teoricamente sim, né? Por isso que, por mais que no Zen a gente fale que, né? Furimonji Kyogebetsudei, né? Que não é possível passar os ensinamentos pelas palavras, né? Mesmo o Zen sendo uma linhagem que fala que, né, que as palavras são limitadas e que não é possível transmitir a verdade pelas palavras, é uma das linhagens que mais deixou textos, né? Justamente por conta disso. E aqui, o importante, no final das contas, não é conseguir responder uma pergunta com a palavra, né? Isso é uma consequência. A consequência de ter, de fato, compreendido, realizado a natureza original, né? O mais importante é isso. Realizar essa natureza original. Responder uma pergunta ou poder descrever alguma coisa com palavras é consequência, não é o ponto principal, né? Mas como só vocês podem realizar por vocês, né? A gente no Zen se acaba utilizando as palavras como uma ferramenta para superar as palavras. Às vezes a gente encontra pessoas explicando Mondo, né? Aqueles diálogos zens difíceis de entender, né? Como se fossem, de fato, uma equação lógica. Não é sobre resolver uma equação lógica para entender o significado de um Mondo, de uma questão, né? Aquilo é um registro de algo que aconteceu e a experiência daquilo está exclusivamente limitada àquele que a experienciou. Então, resolver uma equação lógica daquele registro, daquele diálogo, por exemplo, não é o objetivo. No entanto, aquele registro mostra, esses registros, né, mostram que essa compreensão Deixa eu atender a campainha, peraí. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Mestre, posso fazer uma pergunta fora desse contexto? Por favor. Mestre, é possível emanar energia positiva e emanar energia negativa enquanto estamos sentados ou enquanto estamos agindo? Não tenho ideia.
Não conheço muito sobre esse assunto. Arthur? No Genjo Koan, quando o mestre Dogen fala libertar seu próprio corpo e o próprio corpo do outro, né? Poderia falar um pouco sobre isso? Abrir mão. Vou começar diferente. Quando a entidade tentava ver Tozan e não conseguia, era justamente porque Tozan havia libertado si próprio e todos os outros seres. Kanjizai Bosatsu, o praticante que vive verdadeiramente livre, percebeu que os 5 agregados são vazios. Quem vive verdadeiramente livre, vive, de fato, verdadeiramente livre. Isso significa deixar cair corpo e mente seu e do outro, né? Jiko no shinjin o yobi tako no shinjin o datsuraku se shimuru nari. Né? É a liberdade verdadeira antes do condicionamento pela palavra, pelo nome. Né? Originalmente, a gente já está nessa realidade. Né? Só que a gente tem dificuldade em perceber isso. São quase 9h40. Alguém tem algo a acrescentar? Então podemos finalizar por aqui. Agradeço a todos pela presença, pelo apoio. Nos encontramos na próxima oportunidade e que nós possamos continuar praticando aqui e agora, de maneira completa, com entrega verdadeira, com sinceridade, para que a gente possa, de alguma maneira, aliviar a vida, a existência, não só nossa, mas também de outros seres. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Joken-san e a Sangha. Boa noite a todos. Obrigado.